Abra a palavra do Senhor aí comigo, Filipenses, no capítulo 4. Filipenses, no capítulo 4, de 10 a 13. Filipenses 4, 10 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, aqui está a Tua palavra essa manhã, e eu quero declarar o Teu senhorio essa manhã sobre esta palavra e sobre este lugar. Jesus, não há nada que eu possa fazer aqui essa manhã que possa fazer com que os corações aqui recebam de fato e de verdade essa palavra, porque eu dependo do Espírito Santo, eu dependo do Senhor, e eu quero te pedir em nome de Jesus, Senhor, que essa manhã, Deus, o Senhor fale conosco, Deus, que essa palavra, Senhor, venha para o nosso coração de uma forma tão intensa, tão poderosa, que essa manhã, Deus, nós possamos ser guiados pelo Teu Espírito Santo através dessa palavra, que esse ambiente esteja impregnado dessa palavra, Senhor. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero falar essa manhã, queridos, sobre a crise que gera crescimento. A crise que gera crescimento. Glória a Deus. Sabe, queridos, para um cristão, um filho de Deus verdadeiro, a crise não é um tempo de desespero, mas um tempo de preparação para algo novo que está por vir. É incrível que muitas vezes nós nos pegamos tão agarrados às crises da nossa vida, e muitas vezes nós temos uma mentalidade que as crises que vêm sobre a nossa vida vêm para nos destruir. Muitas pessoas têm uma cultura de olhar para a crise, de olhar para situações difíceis como uma grande provação, como um castigo de Deus, como algo inteiramente ruim. Mas sabe, eu preciso dizer para você que quando algumas crises chegam na nossa vida, as crises que vêm sobre nós, porque nós temos que entender, nós que temos um Deus sobre a nossa vida, nós que temos um Senhor sobre a nossa vida, nós precisamos entender que Deus não foge ao controle das coisas da nossa vida. Essa manhã eu estive aqui tendo esse tempo de oração, e algo que o Senhor ministrou no meu coração essa manhã, que veio muito forte ao meu coração diante de algumas circunstâncias que nós estamos vivendo. O Senhor trouxe ao meu coração essa manhã uma palavra, e Ele diz: filho, eu estou no controle de todas as coisas, eu continuo no controle de todas as coisas. E nós precisamos crer que se Deus está no controle das coisas, que se Ele continua no comando de todas as coisas, jamais Ele vai liberar algo sobre a nossa vida para trazer destruição sobre nós. Deus não é um carrasco, Deus não é um pai corrompido, não. Deus não tem uma deformação de caráter, Ele é pai por excelência. Deus é pai por excelência, Deus é amor por excelência, e sendo amor, sendo pai, Ele é um pai que ama dar boas dádivas aos seus filhos. Aliás, a palavra do Senhor disse isso para nós, Jesus nos ensinou isso: se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então, a primeira coisa que eu quero trazer essa manhã para nós é o seguinte: Deus continua no controle da nossa vida, seja a situação que for que nós estejamos passando. Muitas vezes a gente tende a imaginar ou a pensar que Deus perdeu a mão do controle da nossa vida em algum momento.
Mas eu preciso essa manhã trazer você de volta à realidade de que você entenda que o Deus da sua vida, ao qual você chama de Pai, Ele continua sentado sobre o trono, reinando sobre todas as coisas, e Ele tem a primazia do poder sobre a minha vida e sobre a sua vida. Pastor, se isso é uma verdade, então por que eu passo por tantos problemas e por tantas dificuldades? Queridos, nós podemos atribuir esses problemas e essas dificuldades a diversos fatores. Um dos fatores que eu creio que hoje é um dos maiores fatores de termos tantos problemas e dificuldades na nossa vida, muitas vezes é por causa de nós mesmos. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Porque, queridos, nós não fomos educados para gerir crises. Nós muitas vezes não fomos educados para trabalhar no meio da situação ruim. Nós muitas vezes não fomos educados, não crescemos debaixo de informação que nos dê ferramentas para nós passarmos pelas dificuldades sem tanto sofrimento. A verdade é que quando Deus nos criou, Deus criou você, Deus, Ele nos dotou, Ele dotou a mim, dotou a você com a capacidade de vencer dificuldades. Deus dotou a nós com uma capacidade de vencer desafios, porque acredite, os desafios, eles vão ser sempre presentes na nossa vida. Acredite, você pode ter hoje aqui 10 anos, ou pode ter 80, 90 anos, acredite, você vai ter dificuldades pela vida inteira até fechar os olhos nessa terra, mas isso não é praga. Acredite, isso não é praga, porque os desafios, eles servem para nos lançar para as próximas etapas da nossa vida. Os desafios, eles servem para nos solidificar, para nos fortificar, para aquilo que nós vamos viver no nosso futuro. Sabe por quê? Porque a nossa vida, ela é progressiva, isso é, ela anda, ela caminha, ela está indo para um destino, e nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que o caminho que está à nossa frente foi traçado por Deus, e nesse caminho há muitas oportunidades acontecendo a todo momento, há muitas oportunidades florescendo a todo momento, mas que para que eu chegue na próxima oportunidade, para que eu chegue lá e com saúde, para que eu chegue lá preparado, eu vou precisar entender uma coisa: há um esforço, há um aprendizado, há algo que precisa ser destravado em mim, para que eu chegue naquele lugar com a saúde, para viver aquele novo tempo para a minha vida. Agora, crise e problema serve para isso. A crise, ela nos estica. A crise, ela faz com que a gente fique preparado para coisas maiores e melhores que estão por vir. Então, em nome de Jesus, essa manhã, olha aqui para mim, eu quero que você entenda e a partir de hoje, analise as críticas da sua vida, da ótica de Deus, do olhar de Deus. Então não veja tudo isso como praga, não veja isso como Deus, como dizem alguns cristãos por aí, Deus pesando a mão. Não, veja isso como uma oportunidade de enxergar o crescimento, veja isso como uma oportunidade de vencer, veja isso como uma oportunidade de se preparar para aquilo que está por vir, porque eu posso dizer com toda certeza para você essa manhã, o que está por vir é muito melhor do que aquilo que já se passou, e muito melhor do que aquilo que você está vivendo hoje, entendendo que a nossa vida é progressiva, Deus nos leva num crescimento. Nunca foi a vontade de Deus, acredite, nunca foi a vontade de Deus que nós permanecêssemos a nossa vida inteira apenas no mesmo patamar, apenas na mesma situação. Não. Certamente você já foi num hospital na sua vida, ou então já viu pelo menos pela televisão, sabe aquele monitor cardíaco que é colocado lá no leito do hospital? Quando aquilo é colocado, aqueles sensores são colocados no paciente, você olha para aquele monitor e ele está assim, não está? Ele não está arriscando assim? Gente, quando ele entra numa constante, o que quer dizer? Já era, morreu, né? E a nossa vida não é uma constante.
A nossa vida muitas vezes é como esse monitor cardíaco, é assim, ó, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Mas eu quero dizer uma coisa para você, eu preciso que você entenda, na subida ou na descida, o Deus que está sobre a sua vida, Ele continua sendo o mesmo. E acredite, nessas descidas, olha aqui para mim, essas descidas não são para derrota, essa descida é necessária para que você aprenda coisas novas, porque a próxima subida vai ser muito maior do que a anterior, e então as oportunidades que aparecem muitas vezes estão disfarçadas de crise, estão disfarçadas muitas vezes de problemas e dificuldades. Quando nós nos lembramos do apóstolo Paulo, por exemplo, nós lemos aqui, ele sempre foi um homem bem-sucedido, ele foi um homem culto. A Bíblia diz que ele foi criado aos pés de Gamaliel, ele frequentou a melhor universidade da sua época, era um cara que era entendido, um cara estudado, um cara que tinha uma preparação incrível, incrível. E ele também era um homem próspero. Paulo era um homem muito próspero, o apóstolo Paulo era um homem próspero. Agora, após a sua conversão, a sua vida mudou totalmente. Você sabe a história? De perseguidor da igreja, ele passou a ser perseguido. E então, uma sequência de muitas crises começaram a acontecer na sua vida. É incrível. Sabe, quando você aceita Jesus como Salvador da sua vida, tem algumas pessoas que dizem assim, virei crente, né? Virei crente. Eu, quando era criança, que falava que virava crente, gente, eu imaginava alguém pegando um crente pelo pé e virando de ponta cabeça, assim, né? Mas me tornei crente, virei crente. E eu olho para algumas pessoas dizendo assim, e agora as lutas começaram, depois que eu virei crente o negócio virou para o meu lado, agora, meu Deus, antes estava indo, sabe, não estava bom, mas pelo menos estava indo, agora que eu virei crente o negócio parece que piorou. Deixa eu dizer uma coisa para você, não é porque piorou, não é porque piorou. Sabe o que está acontecendo? A partir do momento que você recebe Jesus Cristo como Senhor da sua vida, você sai do lugar parado, você sai, sabe, daquela vida que não enxergava futuro nenhum. Deus começa a despertar em você um crescimento, e esse crescimento incomoda. Esse crescimento muitas vezes dói, esse crescimento muitas vezes vem disfarçado de crises, esse crescimento muitas vezes vem trazendo grandes incômodos para a nossa alma. Então, se você entregou sua vida a Jesus, meu filho, e começou a ver as coisas virar de perna para cima na sua vida, acredite, Deus está começando a consertar a casa, e Deus está começando a mexer em coisas que estavam tão paradas anteriormente. Sabe por quê? Porque você precisa avançar, porque você precisa correr para o propósito de Deus para a sua vida. Você precisa ir para o lugar aonde Ele quer levar você, e acredite, Deus não trabalha numa constante parada, ou então só com um caminhozinho, não. Deus quer levar você a grandes conquistas na sua vida. Sabe por quê, meu irmão? Olha aqui para mim, em nome de Jesus, Deus fez você, eu não sei aqui quantos, você olha lá no velocímetro do seu carro, e eu não sei até que velocidade seu carro chega, né? Mas vamos supor que chegue a 200, 230, 240, né? O do Tony chega a 310, mas enfim, você olha para aquele velocímetro, quando você olha para aquele velocímetro com aquela quilometragem máxima, você logo entende o seguinte: o fabricante desse carro está me dizendo que esse carro tem uma potência para chegar a essa quilometragem máxima. Obviamente que você não vai fazer isso, que senão, né, você vai pagar um monte de multa e capaz até de perder o carro, não é? Mas você sabe que o seu carro foi feito para aquela velocidade. Olha aqui para mim, quando Deus idealizou você, quando Deus criou você, quando Deus sonhou com você, Ele colocou uma velocidade incrível na sua vida, para avançar, crescer, prosperar e ir para lugares que você nunca nem sonhou ainda na sua vida, meu filho. Agora, há momentos na vida que é momento da gente acelerar, há momento da nossa vida que é momento da gente prosseguir, em nome de Jesus. Agora é lógico que na vida a gente vai passar por altos e baixos. Olha para a vida de Paulo. Paulo então, depois que conhece Jesus,
ele passa a ter um novo propósito na vida, ele passa a viver de uma forma diferente. Mas sabe, eu olho para a vida de Paulo e a gente vê depois que ele se converte, quanto sofrimento foi causado na vida dele, por causa do evangelho, obviamente. Eu estava dizendo aqui sobre algumas situações que acontecem na nossa vida, e muitas coisas ruins que vêm sobre nós, são frutos daquilo que nós mesmos produzimos, porque nós não somos educados muitas vezes, para ter um pensamento diferente, para mudar as nossas ações. E acredite, a sua vida só muda a partir do momento que você muda as suas ações. Porque eu sempre digo isso aqui, não adianta nada você vir aqui ouvir uma palavra, Deus levanta você, sacode você, mas você volta amanhã para viver as mesmas coisas. Não vai mudar nunca, não vai mudar nada. Porque Deus lança a palavra. Agora, pelo amor de Deus, a minha parte é pelo menos me levantar e viver essa palavra. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Outras circunstâncias que vêm sobre a nossa vida, eu quero que você entenda isso, aquelas que não são geradas por nossa vontade, ou então pela nossa falta de habilidade em crescer nisso, em lidar com isso, é a questão das crises que vêm quando Deus permite que elas venham sobre a nossa vida. Deus permitiu que algumas crises viessem sobre a vida do apóstolo Paulo, por quê, gente? Paulo, ele vinha numa vida com um pensamento, e ele achava que ele estava certo naquele pensamento, porque ele havia sido formado daquele jeito. Paulo era um homem formado pela religião, e ele entendeu que perseguir a igreja era uma forma de manter o propósito da vida dele, até o momento que ele encontrou Jesus. E quando ele encontra Jesus, a perspectiva de vida muda. Quando ele encontra Jesus, a vida dele muda, a situação muda, os olhos dele começam a enxergar outras coisas e viver outras coisas. Acredite, o Senhor quer mudar a sua vida para o melhor. O Senhor quer levar você a lugares aonde você ainda não chegou. Então, nós precisamos entender o seguinte: Paulo passou a conhecer tão bem a Deus, que ele entendia que cada uma dessas crises que ele passava, servia para aperfeiçoá-lo mais e mais. Olha bem o que Paulo diz, gente, no versículo 12, ele fala o seguinte, no versículo 12 de Filipenses 4, eu sei o que é passar necessidade, e também sei o que é ter em abundância. Eu aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. E aí no versículo 13, ele dá a chave da maturidade. Ele entrega uma chave da maturidade para nós essa manhã, dizendo o seguinte, que é um versículo tão citado por todas as pessoas, mas muitas vezes fora de contexto. E ele diz o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo estava dizendo o seguinte: olha, as crises que eu enfrentei, aquilo que eu tenho enfrentado, seja com abundância ou seja sem nada, seja na saúde, seja na doença, seja no momento bom ou seja no momento ruim, eu aprendi uma coisa: tudo eu posso naquele que me fortalece. Ele estava dizendo o seguinte: não são os dias maus ou os dias bons que definem quem eu sou, não são os dias maus que vão ditar o resto da minha vida, não são os dias difíceis que vão dizer que eu não vou chegar lá à frente. Não, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e Ele me fortalece no dia da minha vitória, mas Ele também me fortalece no dia da minha crise. Ele me fortalece quando tudo vai bem, mas Ele também me fortalece quando nada vai bem. Ele me fortalece quando eu estou com saúde, quando eu estou com vigor, mas Ele também me fortalece quando eu estou numa cama, quando eu estou doente. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não ando por vista, eu não ando por aquilo que a minha emoção diz, eu não ando por aquilo que os meus olhos chamam de crise. Eu não olho só para a crise, eu olho para Cristo, porque Ele é o Senhor da minha vida. Há muito mais para viver do que eu tenho vivido hoje. Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, renomeie as crises da sua vida, em nome de Jesus.
E posso te dar uma dica essa manhã? Não vai orar dizendo: Senhor, retira de mim toda a crise, retira de mim toda a situação difícil. Não. Ore o seguinte, fala: Senhor, o que eu preciso aprender com essa crise? Onde o Senhor quer me levar com essa crise? O que o Senhor quer fazer comigo no meio dessa crise? Para onde eu estou indo? Abre os meus olhos. Sabe por quê? Porque quanto mais cedo você aprender, mais cedo você vai sair da crise. Quanto mais cedo você aprender o lugar para onde Deus quer levar você, mais cedo você vai prosperar naquele lugar. E nós precisamos entender isso. Então escute, crise não é castigo de Deus. Olhe aqui para mim, em nome de Jesus, crise não é castigo de Deus. Ei, povo de Deus, entenda isso. Essa manhã você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você vai chegar a um ponto de maturidade na sua vida, filho, filha, que você vai entender uma coisa: eu posso estar passando pelo problema, pela dificuldade, mas eu sei de uma coisa: o meu Deus continua sentado sobre o trono e nada fugiu do controle dele. Eu posso até não saber onde isso vai dar, mas eu sei numa coisa: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu confio nele, eu confio nele, eu confio nele, eu confio nele. Mas Paulo passou a conhecer tão bem a Deus, que ele entendia que cada uma dessas crises então serviria para aperfeiçoá-lo mais e mais, mais e mais. E o ponto alto da vida de um cristão é quando ele entende que mais importante que tudo nessa vida é estar em comunhão com o nosso Pai. Sabe, queridos, a nossa comunhão com Deus, ela deve ser tão forte, tão intensa, tão poderosa, que ela não pode ser substituída por nada. Porque você só vai vencer as crises da sua vida, os problemas da sua vida, você só vai vencer nele. Porque o Espírito Santo, gente, você sabe que o Espírito Santo, ele é chamado na Bíblia, Jesus o chamou de o Consolador. O Consolador. E ele é aquele que é capaz de fazer com que a gente enxergue coisas que os nossos olhos naturais não conseguem ver. É por isso que aquele que anda no Espírito, preste atenção aqui, há uma diferença muito grande entre andar na carne e andar no Espírito. Quem anda na carne não vai enxergar as oportunidades que o céu está liberando. Quem anda na carne não consegue ver as portas que Deus está abrindo, porque só os espirituais entendem de coisas espirituais, a palavra do Senhor diz. Mas quem anda em Espírito, quem tem tempo com Deus, quem dedica a sua vida em oração, quem dedica a sua vida em leitura da palavra, consegue ter um olhar que o outro não tem. Então, eu preciso dizer, em nome de Jesus, que para os espirituais, eles sabem qual vai ser o fim. Eles sabem qual é o fim daquela crise, eles sabem qual é o fim daquela situação, e aquele que entende essa verdade, aquele que tem um discernimento espiritual, vai entender uma coisa: eu não consigo entender agora, humanamente, o que está se passando, mas eu sei que o meu Pai preparou um bom fim, preparou uma esperança, Ele tem algo reservado para mim ali na frente. Eu não sei o que vai dar, mas eu sei de uma coisa: essa tribulação, essa crise, esse momento vai passar, e eu vou sair dele mais forte, mais preparado, e eu vou chegar ali naquele outro lugar, sabe, com mais experiência. Eu vou chegar naquele lugar com o coração mais preparado, eu vou chegar naquele lugar, sabe, totalmente pronto para viver todas as bênçãos que Deus tem para a minha vida. Porque a pior coisa que tem, acredite, é chegar no lugar de bênção sem estrutura para recebê-la. Acredite nisso. Quantas pessoas, queridos, nós vemos testemunhos de pessoas, né, Kátia, que muitas vezes recebem uma fortuna de herança. Esses dias atrás estava ouvindo sobre uma pessoa dessa. Pai e a mãe morreu, deixou fazendas, muito dinheiro, tudo mais. Sabe o que o camarada fez? Ele cheirou em cocaína. Cheirou toda a fazenda em cocaína. Tudo que tinha, as fazendas e tudo mais, em cocaína. Agora, nós precisamos entender o seguinte, que a gente precisa ter uma vida alicerçada em Deus. Porque acredite, queridos,
Será que se hoje, seja muito honesto, será que se agora, nesse momento, Deus liberasse uma fortuna sobre a sua vida, milhões assim, mas não pensa pobre não, pensa bastante lá para frente, milhões, muitos milhões, como seria a sua vida a partir daqui? Como estaria seu coração? Por isso eu digo para você que muitas pessoas não sobreviveriam mais de 2 anos com essa fortuna. Sabe por quê? Porque não tem o coração preparado para recebê-la. Ei, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus prefere você do que as bênçãos que Ele vai dar para você, que podem desviar você em algum momento. E é por isso que muitas vezes nós não recebemos muitas coisas, porque nós não estamos preparados para vivê-las. Muitas vezes a gente não recebe, algumas portas não se abrem, acreditem, por amor a nós, porque Deus sabe que se elas vierem sobre a nossa vida, nós vamos nos perder em algum momento. Agora, se nós tivermos um coração preparado, se nós tivermos um coração submisso, se nós tivermos um coração que não se prende, que não é um coração servil a riquezas, não é um coração servil àquilo que se tem na mão, mas é um coração servil ao nosso Deus, que serve ao nosso Deus, que ama ao nosso Deus sobre todas as coisas, querido, ninguém para você, ninguém paralisa você, porque Deus conhece o coração do homem. O coração do homem está nas mãos do Senhor. Então nós precisamos orar para que o Senhor comece a nos ajudar a preparar o nosso coração para a próxima fase. Está vivendo crise? Quantos estão vivendo uma crise em algum momento aqui agora? Levanta a mão bem alto aí. Está vivendo crise, filho? Está vivendo? Pois essa crise vai te levar para o melhor lugar da sua vida até aqui, em nome de Jesus, acredite nisso. Agora hoje você vai sair daqui entendendo outra coisa, que essa crise só vai apontar para o melhor de Deus na sua vida, porque está te esticando, está te preparando para te levar nesse lugar. Mas em nome de Jesus você vai abrir seus olhos espirituais, porque só enxerga futuro. É incrível, gente, olha que incrível, porque quem é espiritual consegue ver o que o outro não consegue ver. Quem é espiritual vê o que o outro não vê. Enquanto o outro está vendo desgraça, problema, céus, uma vida, um azar, o outro está enxergando pela fé o que o futuro aguarda. E digo mais, Deus tem nos dado o espírito profético. Preste atenção no que eu vou te dizer. Deus tem nos dado o espírito profético de acessar o futuro pela fé e trazer à realidade hoje o que já é realidade no céu. Olha como isso é poderoso. Aquele que tem intimidade. Jesus fazia os maiores milagres, gente. Jesus transformava água em vinho. Jesus fazia aparecer dinheiro, moeda. Jesus ressuscitava mortos. Jesus curava doenças que eram para a morte. Jesus fazia coisas extraordinárias. Agora Jesus disse o seguinte: eu não faço essas coisas de mim mesmo, eu só faço porque eu vi meu pai fazer. Ei, seu pai está te chamando para uma sala de projeção do futuro, meu filho. Teu pai está te chamando para uma sala, para você enxergar o que ele está fazendo. E ele fala: filho, o que eu estou fazendo, você está liberado para fazer também. Vá lá, copie tudo que você está vendo aqui e reproduza na terra o que está acontecendo no céu. E então quando isso acontece, no meio da crise a gente começa a prosperar. Então quando isso acontece, no meio daquilo que era para ser chamado de desgraça, a gente encontra uma graça abundante sobre a nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu filho, não tem a ver com Lula, não tem a ver com Bolsonaro, não tem a ver com qualquer outro, tem a ver com o Pai da sua vida, com o Pai das luzes, que está sentado sobre o trono. Ele vai continuar reinando poderosamente sobre a sua vida. Sobre a sua vida, sobre a sua vida, sobre a sua vida. E eu acredito, em nome de Jesus, que nós estamos sendo levados para esse lugar. A conferência do Espírito Santo está chegando, gente. E sabe o que a gente quer com essa conferência do Espírito Santo? É ativar você.
Em nome de Jesus, eu quero profetizar essa manhã que você que vai vir na conferência do Espírito Santo, você vai sair olhando para o futuro. Deus vai abrir um portal na sua frente. Você vai enxergar aquilo que você não enxergava antes. O Espírito Santo vai te levar a viver e a olhar para um futuro. E você vai poder acessar esse futuro. Vai orar e vai trazer à existência aquilo que ainda não existe através da fé. Porque esse é o lugar que o Senhor tem para a sua vida. Esse é o lugar que o Senhor tem para a sua vida. Quando estamos ligados então ao Pai no lugar secreto, vencemos toda a crise e sairemos muito mais fortes para outra etapa de sucesso. Aí não tem como a gente lembrar Gênesis 37, de 23 a 28. Eu não vou ler aqui por causa do tempo, mas Gênesis 37, de 23 a 28. Outro cara que viveu muitas crises na vida foi José. Pensa num cara que viveu crise. Você conhece a história de José? Conhece ou não? José era um cara que foi preterido pelo seu pai desde criança, desde pequeno. E aí isso causou uma grande inveja no coração dos irmãos, e esse cara cresceu debaixo desse estigma. Os irmãos se voltaram contra ele. Mas José, ele tinha algo muito particular com Deus. Ei, diga para quem está do seu lado, você tem algo muito particular com Deus. Diga mesmo, diga do outro lado. Pera lá, vai, faz ele crer nisso em nome de Jesus. Vamos lá. Diga, eu vejo que você tem um particular diferente com Deus. Você tem algo particular com Deus, filho. Está no seu DNA. Está no seu DNA. Está no seu DNA. José foi um homem amado, preterido pelo pai, então, invejado de forma mortal pelos irmãos. E aí você conhece a história, ele acabou sendo jogado em um poço vazio e vendido como escravo para o Egito. Agora presta atenção no que eu vou te dizer. Antes disso acontecer, esse cara chamado José tinha tido um monte de sonhos. Sonho com o futuro. Ei, talvez antes de algumas crises chegarem na sua vida, você vai sonhar com o futuro. Talvez antes de algumas crises virem sobre a sua vida, você vai começar a enxergar alguma coisa. Você vai sonhar. Deus vai dar sonhos, visões para você de um futuro. Deus vai fazer você olhar lá na frente. Você não tem ideia. Antes de ontem eu estive em Jundiaí. Gente, Lagoinha lá. Eles estão agora num prédio e tem 1.200 lugares. Só que esses 1.200 lugares ficou pequeno. Eles estão com mais de 4.000 pessoas lá. E aí, alugaram um prédio ao lado. E eu fui lá, o pastor me levou lá para ver. Gente, aquele lugar, para 3.000 pessoas sentadas. 3.000 pessoas sentadas. Um negócio assim, fantástico, fantástico. Se ele olhar para a realidade hoje, ele vai conseguir enxergar alguma coisa assim? Não. Mas ele acessa o futuro. Ei, em nome de Jesus, escute aqui. Antes de algumas crises chegarem na sua vida, Deus vai dar visão para você do que vai acontecer. Você ouviu isso? Antes de algumas crises chegarem na sua vida, você vai sonhar com o futuro. Agora José sonha com o futuro, gente. Ai, olha que futuro, sei lá, Deus tem algo tão especial para mim. Que sonho que eu estou tendo. Aí o cara no meio da vida, os irmãos pegam ele, né, armam uma emboscada para ele, mentem para o pai que ele morreu e jogam o cara num poço. Aí o cara é vendido como escravo para o Egito. Escravo. Ei, olha aqui. Não existe poço profundo que o Senhor não seja mais profundo do que ele. Até o poço da sua vida tem propósito. Até o poço da sua vida tem propósito. Até o poço da sua vida vai empurrar você para o destino de governar daqui a um tempo. Depois disso, a mulher de Potifar então se encanta com José. Você sabe, ele armou toda aquela situação para se deitar com ele.
Mas José tinha uma integridade. José não se vendeu no meio da crise. Ei, olha aqui, não se venda no meio de qualquer crise. Você pode ter chegado falido. Olha, escuta aqui, olha aqui. Você pode ser um empresário essa manhã e ter chegado aqui falido. A resposta de Deus para você essa manhã: não se venda no meio dessa crise. José não se vendeu no meio da crise. Agora, o versículo 2 de Gênesis 39 fala assim sobre José: ele superou essa fase, porque o Senhor era com ele e o prosperava em todo momento. Gente, o cara foi preso, o cara foi como escravo para o Egito, e Deus prosperou ele naquele lugar. A bênção de Deus está sobre você, meu filho. Esteja você em Bragança, em São Paulo, esteja você no norte, no sul, no leste, no oeste, esteja você nos Estados Unidos, esteja você onde você for, você carrega a bênção de Deus. Agora, a resposta que você dá às crises que chegam sobre a sua vida vão determinar onde você vai chegar, e com saúde, em nome de Jesus. José enfrentou tudo isso. E quando parece que a coisa ia melhorar para ele, tiraram ele do calabouço, tiraram ele da prisão, e ele vai servir então na casa do governador. Agora estou bem na fita. Aí de repente chega uma outra pancada sobre ele, a mulher se encanta por ele, mente sobre ele, e ele vai parar de novo na prisão. Mas sabe de uma coisa? Enquanto José estava na prisão, Deus estava mostrando para ele o futuro dele e dizendo: fica firme, filho. Sabe por quê? Porque esse trajeto que você está passando agora é necessário para forjar o seu caráter, porque o lugar que eu quero colocar você é um lugar sobremodo excelente, e para você se manter nesse lugar, você vai precisar ter um caráter forjado, você vai precisar ter um caráter íntegro, você vai precisar estar preparado para chegar lá. Ei! E então ele vai, e ele volta para a prisão, volta para aquele calabouço, e depois de um tempo, você sabe a história, ele é tirado de lá de novo. E o que acontece? José, aquele homem das crises, aquele homem que passou por tantas crises, ele estava pronto para ser o governador do Egito. E chegou o momento, olha aqui, chega o momento, e eu tenho que declarar sobre a sua vida essa manhã: você não vai morrer antes de viver todo o propósito que Deus tem estabelecido sobre a sua vida, meu filho. Não interessa se hoje, essa manhã, você esteja numa prisão, numa masmorra, ou preso em algum lugar, eu tenho que te dizer que o futuro que está aguardando você é um futuro de bênção, de paz, de alegria, de prosperidade, que você vai avançar, você vai chegar a lugares que você nunca viveu antes. Deus está preparando você para chegar lá. Deus está estabelecendo coisas na sua vida hoje, preparando o caminho para que você chegue naquele lugar. E quando você vai chegar naquele lugar, ou quando você chegar naquele lugar, acredite, aquela bênção não vai roubar você de Deus, aquela bênção não vai tirar você do propósito, mas aquela bênção vai alimentar você, vai alimentar sua casa, vai alimentar os lugares por onde você passa. Você vai ser um canal de bênção de Deus para a sua geração e para todas as gerações que estão ao seu redor. Deus está construindo um futuro poderoso para você hoje. Deus está construindo um futuro poderoso para você agora. Ele está construindo um futuro para você hoje, agora. Fale aqui para mim, que crise você está enfrentando hoje? Fala para mim, o que está te roubando hoje? Filho, filha, Deus move reis, Deus estabelece reis, Deus tira reis,
Deus move as peças. Deus pode e é capaz de fazer todas as coisas, em nome de Jesus. Talvez essa manhã, talvez essa manhã você esteja olhando para as impossibilidades e dizendo: paralisou a minha vida. Chega disso em nome de Jesus. Comece a aprender no processo. Vá lá em nome de Jesus, comece a aprender. Não negocie o seu coração na prisão, nem no palácio. Não negocie o seu coração quando tudo for farto na sua vida, e nem quando faltar alguma coisa. Não negocie, porque Deus está forjando você para chegar a lugares que você nunca chegou antes. Deus tira você de alguns lugares para estabelecer você em outros. Deus tira você muitas vezes de um lugar de comodismo para chegar em outros lugares. Acredite, essa manhã Deus está sacudindo você. E às vezes, posso ser sincero com você? Posso mesmo? Posso ser muito honesto com você? Ovelhinhas no meu coração? Posso ser muito honesto com você essa manhã? Às vezes, a vontade da gente, quando a gente olha para uma pessoa capaz, inteligente, forte, às vezes a vontade da gente é catar para o cabelo, quando tem cabelo, levantar e fazer acorda para a vida, porque você não sabe o potencial que está dentro de você. Você nem sonha com o que você pode fazer. Ei, olha aqui, se o vício está segurando você, hoje você recebe fortaleza do Senhor, poder do Senhor para se libertar desse vício, mas você não vai continuar nele, porque ele está prendendo você, em nome de Jesus. Talvez alguns aqui essa manhã estejam presos na pornografia, e não consegue avançar, sua vida está paralisada lá, o diabo está segurando você nesse lugar, enquanto Deus está escrevendo um futuro maravilhoso, você está perdendo tempo com isso. Ei, receba da abundância da graça e o dom da justiça, hoje reina em vida através de Cristo Jesus, Ele libera perdão sobre a sua vida hoje, você não precisa mais disso. Ei, olha aqui para mim, olha aqui, em nome de Jesus. O que foi? Você passou a sua infância inteira ouvindo que do seu pai e da sua mãe que você não prestava? O que foi? Você passou a tua infância inteira tendo um pai e uma mãe que te reprimia, que dizia que você não ia dar em nada, que você é um vagabundo ou uma vagabunda? Foi isso? Agora o que o Senhor da sua vida, o Criador da sua vida está te dizendo essa manhã: você vai ficar nisso até quando? Porque hoje eu mudo a tua sorte, eu mudo a tua vida, eu mudo a tua visão. Você a partir de agora vai se enxergar como você é. Aquele abuso não vai prender você mais no seu passado. Eu tenho escrito para você, eu tenho escrito para você um futuro e uma esperança. E filho meu, filha minha, não está fadado à falência, não está fadado à morte de sonhos. Filho meu, sonha como eu, e eu sonho grande, e os meus sonhos são capazes de criar coisas inimagináveis. Então você não vai ficar mais preso nisso, mas você vai se levantar no poder, na força do Espírito Santo, para dizer o seguinte: essa paralisia vai sair da minha vida em nome de Jesus. Esse abuso acaba agora, porque eu lanço ele aos pés da cruz. As palavras que eu recebi do meu pai e da minha mãe, ei, eu não vou levá-las para casa hoje, mas eu vou deixá-las aos pés da cruz.